E a caixa preta do BNDES, hein? Não existe, né? Não existia. Mas nos custou 48 milhões de reais. Foi contratada uma consultoria externa, que no final das contas até parece ser uma coisa racional de se fazer, né? Já que a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, todas as declarações, os 4 presidentes que vieram depois dos governos do PT, que provocaram a perda gigantesca, o endividamento enorme público no Brasil por causa da má alocação de recursos, fazia sentido gastar 48 milhões de reais para descobrir o que todos esses atores já tinham dito que não existia. A lição que ficou dos 500 bilhões de reais que o Tesouro se endividou para que o BNDES pudesse distribuir dinheiro para os campeões nacionais, para o setor público brasileiro virar sócio da JBS, virar sócio de tantas outras empresas, sem que isso ficasse claro que era de interesse da população, especialmente daqueles mais pobres. A lição que ficou desse triste episódio da história brasileira é que a gente alocou muito mal o recurso público. A gente já era ruim em gastar. O Brasil gasta muito e gasta mal. Esse episódio, essa parte da história do BNDES, o maior aprendizado foi esse. O Brasil tem que fazer melhor as escolhas de para onde vai o dinheiro recolhido dos contribuintes, dos trabalhadores. Essa foi a maior lição do BNDES. E para tentar dizer que aquilo foi um roubo, e eu sempre disse aqui que eu acho que o crime, entre aspas, porque é um crime contra o desenvolvimento do Brasil, foi tomado no Poder Executivo, de decidir que o dinheiro público teria a destinação que teve. As operações em si não foram ilegais. O que foi antiético e imoral foi decidir que 500 bilhões de reais de endividamento do Tesouro, quando a taxa de juros era altíssima, iria para algumas empresas escolhidas pelo governo com uma taxa de juros baixíssima. Alguns contratos, quando o juro era 14%, saíram por 2% ao ano, é uma conta que nós vamos pagar durante muitos anos. A gente resolve gastar mais 48 milhõezinhos. O que são 48 milhões perto de 500 bilhões de endividamento a mais do Tesouro Nacional, né? Então, quem sabe dessa vez a gente aprende. Como diz o economista Marcos Lisboa, o Brasil insiste que um dia a realidade vai aprender. Olha, a gente faz um erro, a realidade não aprende. Como assim? Então vamos fazer de novo. Quem sabe a realidade aprende com as tentativas do Brasil. Quem sabe agora, então, a gente consegue inverter essa lógica tão brasileira de deixar a realidade se impor e passar a fazer escolhas responsáveis com o destino do dinheiro público.